Olá a todos, bom dia, boa tarde, estamos aqui entre bom dia. Vamos só esperar para o webinar de hoje. A apresentação está em inglês, mas eu vou apresentar em português. Vamos só esperar que o resto ainda estão a entrar alguns participantes. Vamos só esperar uns minutos para que entrem todos. Bom dia a todos. Como comentei antes, para quem só entrou agora, estamos à espera, ainda estão alguns participantes a entrar. Vamos só esperar dar um ou dois minutos para os participantes que ainda estão a entrar. Olá, bom. Então, vamos então começar. Eu vou partilhar aqui um bocadinho a agenda de hoje. Então, na agenda de hoje nós vamos falar de duas ou três novas opções que adicionamos na PriceLabs. Okay? No final, vocês têm uma opção que diz Q&A. Eu peço para todas as perguntas que tenham. No chat é mais difícil eu conseguir ver e responder. Se puderem enviar na opção que diz Q&A, vou responder a todas as vossas perguntas, ok? Mesmo que não responda naquele momento, responderei assim que termino o tópico que estou a falar. Então, basta que escrevam qualquer pergunta que tenham, por favor, enviem. A agenda para hoje, como comentei antes, a apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português. A apresentação de hoje vai mostrar uma nova opção que adicionamos na PriceLabs, que é informação também de hotéis, mas que também é útil para apartamentos e casas e a parte de hotéis, já que adicionamos a informação, eram dados que já trabalhávamos, da Booking.com, mas adicionamos de uma forma visual no sistema. Antes estávamos a trabalhar os dados, mas não mostrávamos estes dados, agora mostramos. Vamos também mostrar algumas opções novas na opção de Neighborhood Data, e também o porquê do benchmarking, como é que podem personalizar, que dados é que querem comparar ou analisar no PriceLabs. Também há mais opções dessas formas. Eu vou dar esta apresentação, ok, aqui no PowerPoint, mas depois vou-vos mostrar no sistema, ok? Aqui vou passar um pouco mais rápido, para não perder também, porque é menos dinâmico, e depois vou ao sistema e mostro tudo isto, ok? No final, vamos só falar que não é uma novidade atual, mas como foi uma novidade há cerca de 2 meses atrás, vamos mostrar um pouco o novo pacing, os gráficos de pacing, que basicamente é ver o ritmo, como é que são as reservas e poder comparar para saberem se estão melhores ou piores realmente. Okay? Como disse, qualquer pergunta, enviem no Q&A. Então, Porquê que termos mais opções de benchmarking e técnicas são cruciais para optimizar a vossa estratégia de preços? Basicamente, o benchmarking, se alguém tem alguma dúvida do que é, basicamente é com que dados estamos a comparar, com que set competitivo é que estamos a usar. É muito importante, o algoritmo vai sempre usar todo o tipo de informação, porque depois trabalha com isso de formas diferentes, mas para vocês poderem comparar é muito importante vocês conseguirem fazer um set competitivo ajustado às vossas propriedades, para poder comparar o que de verdade é concorrência e não com tudo o que está no mercado, ok? As principais razões, existem várias, mas deixamos aqui 5 principais, para identificar as vossas
fortalezas e debilidades, não é? Os pontos fortes e fracos, para manter-se competitivo, aprender de quem faz melhor, é sempre uma das melhores táticas é aprender de quem já faz melhor, para definir metas e expectativas realistas e para optimizar a vossa estratégia de preços. E atenção, a palavra optimizar é muito importante. Às vezes as pessoas consideram que o revenue management é para sempre vender mais. O objetivo é vender melhor, ok? É optimizar a estratégia. Nem sempre o vender mais significa vender melhor. Okay? Passando um pouco, o que é que podem fazer, e eu depois vou mostrar isto na prática, como eu disse. Aqui está a apresentação, depois mostro isto tudo no sistema. Em que é que podem utilizar então esta informação e o que é que esta ferramenta pode dar? Vai ser melhor para vocês descobrirem os vossos concorrentes locais. Muitos deles vocês já conhecem, mas assim podem ver dados, podem ver o que é que eles estão a fazer, ok? E podem depois comparar exatamente com quem querem, para monitorizar a vossa performance, ok? E a performance num set específico de propriedade, ou seja, num grupo específico de propriedades com certas características, para poder personalizar os vossos dados, ou seja, imaginem que vocês querem analisar todos os apartamentos com 2 quartos, mas que tenham piscina, ok? Só para poder fazer este tipo de comparações, e depois o benchmarking, que é, ok, resultados no final, como é que é, ok? Não vou passar todo este texto, como digo, prefiro mostrar no sistema. Os dados de hotéis. Muita gente pergunta, mas eu tenho apartamentos e tenho casas, porque é que é importante para mim também ver dados de hotéis ou de propriedades? Eu sei que na Booking não tem só hotéis, também tem apartamentos e casas, mas também o porquê dos dados dos hotéis. Faz todo sentido, às vezes não é para copiar a sua estratégia de preço, não é para copiar o seu preço, a sua tarifa, mas faz todo sentido entender como é que os hotéis na mesma zona onde estão a funcionar, não é? E quando eu digo que estão a funcionar é o que é que eles estão a fazer em termos de preço, que tipo de sazonalidade estão a utilizar, quando é que estão a subir ou a descer preço. Está comparável comigo? Ou seja, porque no fundo podemos ter diferentes segmentos. Mas se vocês tiverem apartamentos studios ou apartamentos pequenos que alugam a pessoas que vêm em trabalho ou casais jovens, etc., estão a competir diretamente com alguns hotéis. Okay? Então, a estratégia é diferente, o preço é diferente, mas a flutuação de preço e a procura tem que ser mais ou menos igual. Okay? Claro que se focarmos em determinados segmentos específicos, pode ser diferente. Okay? Aqui tem 5 exemplos. Um é identificar, como já comentei, as tendências de preços. O outro é identificar que períodos há procura alta. Determinar quando é que estão a aplicar descontos. Okay? Detectar se estão a reagir vocês e a vossa concorrência aos eventos. E simplesmente ver uma visão geral do mercado e mudanças no mercado. Ok? Então, como é que isto se vai fazer dentro do Priceless? Para quem já utiliza o Priceless, existem 2 opções. Existe o Neighborhood Data e agora adicionamos também o Hotel Data. A diferença deles é que o Neighborhood Data utiliza dados da Airbnb e utiliza dados da VRBO, e o Hotel Data, apesar de dizer Hotel Data, vai utilizar dados da Booking, mesmo que não seja só hotéis, ok? Pode estar lá a parte de hotéis, apartamentos, etc. Mas nós chamamos de Hotel Data porque uma grande parte daqueles dados vão ser hotéis. Okay? A principal razão desta ferramenta é exatamente poder fazer o benchmarking, ok? Ver como é que vocês estão com a concorrência na zona. Okay? Aqui tem alguns exemplos de algumas informações importantes que vamos ter no Neighborhood Data. Algumas destas vocês já conhecem, porque não é novo, que é os preços a futuro e a comparação destes preços com os vossos, ok? E tentar entender como é que vocês estão em termos de percentis, e percentis é se é mercado médio, alto, baixo, etc. Eu peço desculpa, vou só interromper, porque há aqui uma pergunta... Se é possível fazer perguntas, se eu vou responder a perguntas de um dos assistentes, sim, é possível. Eu no início do webinar, eu sei que houve pessoas que se conectaram mais tarde, podem enviar pelo Q&A, a opção que diz Q&A, enviam todas as perguntas que quiserem e eu vou responder a todas antes do webinar terminar. Okay? E depois temos também o gráfico da ocupação, que também já existe, e eu vou mostrar também algumas novidades aqui.
Aqui sim é a principal mudança no Neighborhood Data. Antes, por defeito, o PriceTabs analisava as 350 propriedades mais próximas, e continua a fazê-lo, okay? E vai analisar as 350 propriedades mais próximas que mais são similares em termos do número de quartos. Ou seja, eu tenho um apartamento com 2 quartos, então o PriceTabs vai analisar as 350 mais próximas que têm 1, 2 e 3, por exemplo. Okay? Não vai buscar as de 4, nem as de 5, mas 1, 2 e 3. Agora, adicionamos uma nova opção. Se vocês utilizarem o Market Dashboard, podem escolher e dizer, não, eu não quero ver os dados das mais próximas, eu quero utilizar os dados de um Market Dashboard que eu criei, onde posso criar um número de CompSets, e CompSets é sets competitivos, onde eu escolho em cada um desses sets competitivos o que é que quero. Imaginem, quero todos os apartamentos de um quarto que têm mais de 10 reviews e um preço médio superior a 100, e só quero analisar esses. Vocês podem criar todos estes sets competitivos num Market Dashboard, tendo um, podem ter todos os sets, e depois, em cada uma das vossas propriedades, ir buscar um destes sets competitivos. Ou seja, em vez de estar a utilizar os dados das 350 propriedades mais próximas, ir buscar dados de algo, de um set competitivo que vocês criaram e personalizaram. Okay? E a personalização é quase total. Vocês podem escolher uma por uma a propriedade que querem neste set competitivo. Okay? Depois também tem a opção do um rate shopper tradicional, que basicamente, escolhendo também de todas estas propriedades, podem depois ir ver o vosso preço e a vossa disponibilidade, quando é que está aberto e fechado o calendário e os preços que estão a fazer, e comparar com a vossa concorrência, ok? Se está fechado, se está aberto o calendário e que preços estão a fazer nos dias que está aberto, ok? Os dias que está, nos dias que está fechado, nós mostramos o último preço que nós vimos disponível antes que o calendário fechasse, ok? Podem escolher até 10 ao mesmo tempo, mas depois podem ir mudando. Ao lado desta opção, que é no Neighborhood Data com dados da Airbnb e do VRBO, adicionamos uma nova tabela, que também vou mostrar depois, e aqui tem um exemplo, não é? Calendário, o Neighborhood Data já existia, adicionamos este Hotel Data, ok? Este Hotel Data tem o mesmo rate shopper que tem no Neighborhood Data, a única diferença é que aqui vai ter todos os hotéis na zona, e vai ter também a parte de hotéis, apartamentos, etc., e esta data é exclusivamente da Booking.com. Okay? Então, aqui podem, imagina que vocês trabalham numa guest house, que compete diretamente com alguns hotéis boutique, podem escolher todos os hotéis na zona. Vai ter sempre o nome, vai ter a distância da vossa localização e podem depois escolher por o mínimo de estadia que querem analisar. Querem analisar todos, então põem um. E, ok, este dia mínimo um, quem é que aceita uma noite? Querem analisar só os que têm 2 noites para cima. Então, e por exemplo, se há alguém que, se escolherem um e alguém que só aceita 2 noites mínimo, não vai aparecer não disponível, ok? Vão ter 2 tipos de visualizações aqui, e eu vou mostrar novamente. Tem uma tabela e vão ter um gráfico, ok? Como vocês prefiram ver, e vão ter também um mapa para ver as localizações. Por último, no mapa, vão poder ver aqui as cores, não é por tarifa média, é por rating no Booking, ou seja, se estiver vermelho, mais vermelho significa que tem maior rating, tem 9 ponto tal, etc. Se tem aqui um verde, significa que pode ter 6 ou 7, etc. Gradualmente vai dependendo do rating. Quando passarem com o mouse aqui, vão poder ver a informação e se derem um clique, vai abrir na Booking.com para ver quem é. Okay? Por último, vamos também mostrar, e eu, como disse novamente, agora vou-vos mostrar tudo no sistema, vamos também mostrar os Pacing Reports, que apesar de não ser novo, adicionamos algumas opções novas, onde neste momento vocês já podem utilizar isto para analisar várias métricas e ver como é que estão. Como, por exemplo, gráficos de ocupação, para comparar as vossas ocupações neste momento com o ano anterior. Mas agora é possível, como adicionamos esta opção de fazer um set competitivo, podem analisar os vossos resultados com um set competitivo que tenham no Market Dashboard. Ou seja, podem analisar os vossos resultados com os competidores que vocês escolheram no Market Dashboard e comparar em tempo real os vossos resultados, ok? Tanto para a ocupação, como para a tarifa média, o ADR, que está ali, assim como para o RevPAR, ok? Que o RevPAR basicamente é uma métrica, para quem não souber,
O RevPAR é uma métrica que multiplica a ocupação pela tarifa média, a ocupação pelo ADR, e têm uma métrica que lhes diz facilmente se estão a melhorar ou piorar. Depois podem analisar mais ao detalhe se foi a ocupação que melhorou, se foi a tarifa, etc. Mas com o RevPAR, vocês sabem exatamente como é que estão. Também é importante o RevPAR, porque é que é útil? Porque se vocês olham só para a ocupação, ou só para a tarifa média, e querem analisar um período mais longo, por exemplo, 6 meses, vocês podem ter dados errados, podem ter ideias erradas, porque vocês podem adicionar ou perder propriedades no vosso portfólio. Se há aqui alguém que tem muitas propriedades, por exemplo, imagina, tem 50 propriedades, mas se calhar há 3 meses só tinha 40. Adicionaram 10 e ele vai calcular a ocupação da média de todas. E se calhar a nossa ocupação diz, estamos piores. Não estamos piores, adicionamos propriedades novas que demoraram até ter ocupação. Por exemplo, pode ser algo assim. Quando analisam o RevPAR, não há problema. Vocês podem, seja o número que tenha, como é sempre uma multiplicação, o RevPAR vai sempre dar um número que é mais realista, ok? É mais fácil de ver se estão a melhorar ou piorar. E por último, depois também podem, eu vou depois apresentar. Eu vou agora então passar ao sistema e mostrar tudo isto que falamos agora neste vamos só um segundo, só para eu partilhar o outro ecrã. Espero que estejam a ver o meu ecrã. Como disse, qualquer pergunta, por favor, enviem pelo Q&A ou chat, preferivelmente pelo Q&A, para eu poder dar, ok? Para poder ajudá-los. Eu espero que... Acho que toda a gente está a conseguir ver o meu ecrã. Perfeito. Ok. Então, eu vou abrir, estou aqui no PriceAds, vou abrir aqui um calendário de uma propriedade de prova. Como já tínhamos antes, tínhamos o Calendar e o Neighborhood Data e adicionámos esta opção, ok? Primeiro eu vou ao Neighborhood Data mostrar o que é novo, ok? Só esperar que carregue. Então, no Neighborhood Data, a primeira parte que queria mostrar é, nós já tínhamos esta opção onde mostrávamos todos os dados, etc. Podiam fazer filtros, tudo isso. Agora, o que é novo aqui? Adicionamos a opção, se vocês vêm aqui, desculpem, aqui, eu volto a repetir porque o meu rato não está a funcionar da melhor forma, aqui. Então, temos aqui os NRBI Listings, que por defeito era sempre NRBI Listing, agora é possível selecionar marca dashboard, ok? Ao selecionar marca dashboard, eu neste caso não tenho, ok? Mas se tivesse, ia ter aqui a opção de selecionar se quero analisar todos os dados da marca dashboard ou se quero analisar um dos comsets que criei, porque vocês podem criar quantos comsets quiserem dentro do marca dashboard, ok? Isto é uma grande diferença porque permite-me ver estes dados e comparar, mas com um set competitivo que eu escolhi. Ou seja, eu posso escolher um por um, ok? E depois vão poder ver os vossos preços comparados com as médias de preços dos vossos concorrentes, vão poder ver a ocupação, neste caso a ocupação não vai comparar vai ter a ocupação, esta ocupação do mercado vai ser desse set competitivo, só dessas propriedades que escolheram. Claro que vocês podem continuar a adicionar aqui os vossos dados do ano anterior e como terminou, também para entender se este ano está melhor ou inferior ao outro. Eu espero que todos tenham visto o último webinar onde mostramos isto, mas basicamente, se não viram, ao dar um clique aqui, vocês conseguem ver como é que está a linha vermelha, a ocupação deste ano ao dia de hoje, e a linha cinzenta é a ocupação no mesmo dia, o ano passado, no mesmo dia, ou seja, no dia 4 de maio de 2022, como é que eu estava para o resto do ano. Que é para ter uma ideia, por exemplo, eu posso ver aqui para o dia 6 de julho e este ano eu estou 8,8% abaixo. Não é? Ou seja, quando digo eu, é o mercado, neste caso é o mercado. Mas, por exemplo, para o dia 30 de junho está acima, ok? Quando as gráficas conectam umas com as outras, significa que o mercado está a comportar mais ou menos igual. Quando uma das gráficas está muito acima ou muito abaixo, é que podem ver, em geral, o mercado está pior ou melhor. Neste caso, digamos que o mercado está a comportar como o ano anterior, ok? Importante também é, no final, que vocês sabem que tem aqui o mapa, etc., mas temos aqui o Peak Listing, okay? Que era a opção que eu lhes estava a mostrar. Aqui, de todas as propriedades que estão aqui neste mapa, vai ter aqui o nome. Claro, vocês podem buscar pelo nome, podem selecionar várias. Eu vou selecionar aqui umas aleatório, não tem nenhuma razão para selecionar estas, ok?
Vou só selecionar aleatório e depois posso dar Get Calendar e vou poder ver aqui os meus preços, dia por dia, e a minha disponibilidade, neste caso não tenho reservas, mas vou poder ver nos meus concorrentes que preço é que eles estão a fazer e que dias é que eles já têm vendidos. Vendidos ou bloqueados, ok? Neste caso é vendidos ou bloqueados, mas que dias não estão disponíveis. E posso ver até o próximo ano. Okay? Isto é muito importante porque se vocês sabem quem são os vossos concorrentes, se vocês sabem um concorrente direto na mesma zona, vocês podem selecionar aqui 8 até 10 ao mesmo tempo e ver exatamente dia por dia quando é que eles estão a subir, quando é que não estão, etc. Por exemplo, eu facilmente vejo que esta propriedade utiliza algum sistema, seja o Priceapp, seja outro do mesmo género, que muda os preços todos os dias. Okay? Isto não são mudanças manuais de preço, utiliza algum sistema que também muda dependendo da procura e dependendo das configurações que terá. Okay? Apesar que vejo que a tendência é mais ou menos a mesma, mas deve ter configurações distintas. Okay? Isto é uma das novidades que tem aqui. A maior de todas, a possibilidade de selecionar os vossos próprios sets competitivos. Okay? Eu vejo que temos aí uma ou duas perguntas, mas eu espero, vou apresentar o Hotel Data e depois respondo às perguntas todas, ok? Depois, temos aqui o Hotel Data, que é uma das diferenças, desculpa, eu não mostrei, vocês aqui, tanto no mapa, ok? Se dou um clique aqui no mapa, ok? Vai abrir a propriedade no Airbnb. Okay? Como se dou um clique aqui no nome da propriedade, também vai abrir o mapa no Airbnb. Okay? Então, eu consigo aqui ir diretamente ver o anúncio. Okay? É possível, se algum de vocês, que eu tenho dúvidas, porque o mercado português e no Brasil, o Airbnb é normalmente superior ao VRBO, mas se algum de vocês quiser ver dados do VRBO, é possível mudar e em vez disto ser dados do Airbnb, mudarem e ver os dados do VRBO, ok? Vocês mudam os dados, mudam para VRBO e todos os gráficos, etc., os links, vai mostrar baseado em dados do VRBO, ok? Depois adicionamos esta opção, que é o Hotel Data. Neste caso, tenho aqui alguns selecionados, ok? Eu vou selecionar aqui mais dois, não os conheço igual, vou selecionar só mais dois. Podem ver como tabela, ok? E vou dar Update Data. Vão poder ver o mesmo. Eu aqui neste caso só selecionei hotéis, ok? Mas se vocês abrirem aqui, vão ter também apartamentos, ok? Vão ter várias coisas. É importante ver que em frente a cada um deles tem a distância. Então imagina que eu, neste caso, quero analisar alguns dos que estão mais próximos e depois quero já analisar outros mais distantes, ok? E quero dar aqui a apresentar. Eu consigo ir buscar os dados, consigo ver igual a minha tarifa e os dias que eu estou disponível. Tem aqui uma pequena explicação. No caso de dizer NB, significa que não tem prazo, disponibilidade para a estadia mínima. Okay? Significa que este apartamento não aceita estadias de uma noite. Por isso é que tem NB, 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 NB. Okay? E NA significa que não tem preços disponíveis para nenhum tipo de estadia. Ou seja, significa que está fechado ou não está a vender. Por exemplo, neste caso aqui. Okay? O calendário está fechado. Não estão a aceitar reservas daqui, ok? Nestas datas. Então, eu tenho aqui a explicação, se precisarem. Mas eu posso facilmente ver como é que estes hotéis estão a vender dia por dia, que dias é que já estão completamente reservados, cheios, e consigo ver em que dias é que estão a descer preço ou a subir. No mesmo, neste caso, por exemplo, que diz Meat House, imagino que seja um apartamento, por isso é que não aceita estadias mínimas, não aceita estadias mínimas de uma noite, ok? Se eu mudasse isto para 30 noites, por exemplo, se calhar já vai aceitar, ok? Provavelmente tem uma estadia mínima inferior a 30 noites. Não, neste caso, por acaso, não está a aceitar. Sim, começa a aceitar aqui em alguns dias. Não. Neste caso não está a aceitar. Provavelmente tem estadias mínimas ainda superiores a 30 noites. Mas, por exemplo, os hotéis já dizem que não, porque não aceitam estadias mínimas de 30 noites, ok? Então, é importante que verem e também explorarem um pouco a ferramenta, mas é muito útil se vocês concorrem diretamente com hotéis, apesar que aqui vão encontrar apartamentos, hotéis, guest houses, tudo isso, ok? A grande diferença depois aqui também é que têm os links aqui. Se eu der um clique aqui, vai-me abrir no Booking, ok? Há diferença porque a fonte destes dados é do Booking, então eu consigo vir ao Booking e ver quem é. O mesmo, por exemplo, aqui eu tenho a certeza que é um apartamento, por isso é que nos estava a mostrar. Exatamente, é um apartamento, por isso é que não estava a aceitar reservas de uma noite e provavelmente é um apartamento que vende só mais de 30 noites. Okay? No final tem também um mapa,
Então, podem ver no mapa. Aqui as cores é um bocadinho pelo rating, pelo review score. Vejo que tem muitos em vermelho, significa que em geral estão todos para cima de 7 ou 8, ok? Mas, por exemplo, temos aqui este que tem não tem review score, ok? Então, podemos ver aqui, quando passamos com o rato, podemos ver a distância que está da minha propriedade, o nome, e podemos ver o review score, ok? E o mesmo, se lhe dou um clique, vai-me abrir na Booking, ok? Para poder ver quem é. As duas formas de apresentação é esta tabela, ou se preferem ver um gráfico, se gostam mais de gráfico, podem ver. A minha sugerência como um gráfico, vocês dão aqui um clique no nome de tudo e tudo vai ficar limpo. E depois, se eu quero ver só esta, ou não, este e este, consigo ver aqui os preços, ok? Estes são muito parecidos, vou pôr outro. Okay? Consigo ver aqui como é que são os preços e posso comparar com o meu preço, ok? E ao passar vou conseguir comparar os preços. Okay? Não sei se tem alguma pergunta agora. Eu peço desculpa, eu tinha visto aqui duas perguntas. Deixa-me só confirmar. Ok. Uma das perguntas... peço desculpa. Uma das perguntas que me enviaram é se estes dados... se são atualizados com os outros. São atualizados com os outros. Ou seja, normalmente, cada 24 horas os dados estão atualizados. Às vezes... Pode haver um pequeno atraso, e se em vez de 24 ser 28, 29 ou 30, mas normalmente cada 24 horas os dados são atualizados novamente com novos dados do mercado, ok? Claro que vocês podem enviar preços, fazer alguma mudança e enviar atualização a qualquer momento. Mas os dados de mercado, ou seja, com nova recomendação, normalmente cada 24 horas está atualizado. Importante também, que vejo aqui outra pergunta que pergunta se alguém quiser fazer algum tipo de download para trabalhar isto. É possível. Tanto no Neighborhood Data como aqui, vocês podem fazer este download em Excel. Se gostam de trabalhar com Excel, podem fazê-lo, ok? E podem ver todos estes dados em Excel. Okay? Também qualquer feedback, como este Hotel Data é um produto novo, se tem algum feedback, alguma sugerência, alguma sugestão, podem enviar a sugestão e nós vemos se é possível ou não. Okay? Eu espero que não existam nenhumas perguntas mais. Ok. Então, não existe nenhuma mais. Ok. Ok. Vejo aqui uma pergunta nova. Okay. Uma das perguntas é, ok, o que é isto dos market dashboard, do COMSET, poder definir o COMSET? Basicamente se vocês estão a utilizar um market dashboard, dentro do market dashboard, eu também posso mostrar rapidamente. Eu não sei se tem algum market dashboard ativo. Não tenho, mas eu vou ativar aqui um e depois eu mostro aqui um exemplo, ok? Vai demorar um bocadinho, mas eu depois mostro o exemplo. Então eu vou voltar à parte seguinte e depois mostro-vos um exemplo, ok? O último ponto é o Portfolio Analytics. O Portfolio Analytics, que está aqui nesta parte, temos dois tipos de parte. Os KPIs históricos já existia, os Pacing Reports é que foram adicionados há pouco tempo e eu queríamos mostrar também algumas novas funcionalidades. O Pacing Report é muito, muito útil para vocês, de forma rápida, verem se estão melhores ou piores, ok? Uma das grandes dificuldades, por vezes, é entender se de verdade o mercado está melhor ou pior, ou se nós estamos com melhores resultados ou piores resultados. Como qualquer outra opção no Portfolio Analytics, sempre demora um bocadinho, tem muitos gráficos, então demora um bocadinho mais a fazer o loading. Como em todas as outras opções, vocês vão poder filtrar por grupo, por propriedade ou várias propriedades, ou podem criar os vossos tags, ok? E criar os tags que querem. E no Portfolio Analytics, vão ter aqui algumas opções. Olha, vão poder escolher aqui um pouco, personalizar um pouco o que querem ver. Por exemplo, se querem ver os próximos meses, os próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, etc. Eu vou deixar 6 meses. Se querem ver diariamente, dia por dia, ou se querem ver por semana, se eu deixo semana, então este ia ficar por semana, se dou apply, ou por mês, ok? Eu vou deixar por dia, por exemplo. E se querem ir buscar a mesma informação do Market Dashboard com o COMSET, vocês podem selecionar um dos Market Dashboards. Eu vou selecionar aqui um que não tenho ideia se funciona ou não, mas vou selecionar, imagina, e quero ver comparar com todos, ok? Então, quero comparar com todos e apply. Então, eu vou conseguir adicionar aqui a informação do mercado, ok? Claro que neste caso não é o meu mercado, eu selecionei o mercado de Dallas e provavelmente as minhas propriedades não estão em Dallas, mas eu consegui adicionar e comparar o meu preço médio com o preço médio, os percentis de mercado, ok? Consegui, e vou tirar, só para ser mais simples, consegui ver a minha ocupação, ok? A minha ocupação é vermelho, e a ocupação do mercado, nos mesmos dias,
para saber se eu estou pior ou melhor que o mercado. Consigo também ver, e claro, consigo ver a minha ocupação com a ocupação do ano anterior, não? Desculpa, a ocupação do mercado com a ocupação do mercado no ano anterior no mesmo dia. Ou seja, o mercado está pior, muito pior este ano, este mercado, comparado ao ano anterior, ok? O ano anterior o mercado estava muito mais forte, não é? O mesmo para a minha ocupação, ok? Consigo ver se a minha está em linha, ok? Ou poderia ver a ocupação do mercado o ano passado e no dia, digamos, no dia 4 de maio, com a minha ocupação o ano passado, também para ver a ocupação. Então, basicamente, eu depois consigo jogar com estes 4 gráficos e comparar tanto a minha ocupação ao dia 2 com a ocupação do mercado ao dia 2, como estava a minha ocupação o ano anterior com a ocupação do mercado no ano anterior. Isto é muito importante para saber 4 coisas. Primeiro, estou melhor ou pior que o ano anterior? Segundo, o mercado está melhor ou pior que o ano anterior? E depois, estou melhor ou pior que o mercado? Basicamente, responder a estas 3 perguntas tira muitas dores de cabeça. Porquê? Porque nós temos muita dificuldade para entender se estamos melhor ou pior, porque nós temos a tendência de analisar o resultado final. Então, eu analiso, já posso analisar abril e saber se abril foi melhor ou pior que o ano anterior. Mas se eu quiser analisar junho, eu tenho muita dificuldade, porque normalmente nós não guardamos o dado de como estava a junho, mas no dia 4 de maio. Nós vemos o valor, o resultado final. Aqui não, aqui estamos a comparar como é que está no dia 4 de maio deste ano, como estava no dia 4 de maio do ano anterior. Isso ajuda muito a sabermos se o mercado está melhor ou pior, ok? E assim como as nossas próprias propriedades. Estas são 2 perguntas muito, muito importantes. A outra é, ok, e como é que está o mercado em relação a mim? Se estou bem posicionado, estou mal, estou melhor, estou pior. Isto dá uma ideia muito grande. Claro que com os 4 gráficos fica um pouco confuso, por isso é que eu também lhes estou a mostrar como é que eu posso remover ou pôr gráficos para ver o que é que eu quero, não é? Se eu quero só comparar, só ver um ou só ver 2, eu consigo selecionar aqui o que é que quero, ok? Importante também, todos os gráficos do Priceless, todos, se vocês quiserem com o mouse fazer um zoom, podem fazer um zoom, ok? E vai fazer o zoom. Okay? E depois se quiserem fazer coisa, já provavelmente, às vezes, eu normalmente não faço zoom porque depois normalmente temos que fazer um reload à página, okay? Mas podem fazer zoom. Okay? Eu recomendo sempre, se quiserem ver ao mês, etc., ver aqui, se quiserem ver por mês, etc. Mas se quiserem fazer um zoom com o mouse, podem fazer. Okay? Importante também é que podem adicionar o pickup. Eu não considero tão importante o pickup, ok? Eu vou tirar os outros gráficos. Não considero tão importante o pickup, porque o pickup basicamente o que mostra é como é quantas reservas, quanta ocupação neste caso, porque estamos a ver a ocupação, é que tem entrado nos últimos 7 dias, ok? É só para saber se os últimos 7 dias foram bons ou maus. Mas se quiserem ver, podem ver, ok? Podem também adicionar uma gráfica de como foi a ocupação final no ano anterior. Okay? Isto sim é muito útil, porque permitam-me que eu vou fazer só aqui um reload. Isto sim é muito útil porque vai-vos permitir ver o final, responder à 4ª pergunta que eu há bocado disse 4 e depois só falei de 3, que é, ok, eu agora sei se estou melhor ou pior que o ano anterior, eu sei como é que está o mercado e como é que está o mercado no ano anterior, sei como é que eu estou em comparação ao mercado, mas agora eu quero saber se o ano passado o mercado estava de uma certa forma e eu este ano estou melhor, qual poderia ser uma previsão para o resultado final? Seguindo esta tendência. Porque depois, claro, que as previsões valem o que valem, porque pode haver muitas coisas que mudam o jogo, não é? Mas qual poderia ser uma previsão expectável para o próximo ano? Então, aqui também adicionamos a opção de pôr como é que terminou o ano. Okay? Neste caso, por exemplo, eu estou a ver como é que está a minha ocupação. Eu vou tirar esta. Como é que está a minha ocupação? Desculpem. Como é que está a minha ocupação este ano comparado ao ano anterior, ok? E consigo ver se está melhor ou pior. Mas está mais ou menos igual, ok? Então, eu sei que o ano passado posso adicionar aquela linha e eu posso ver como é que acabou, ok? Eu vou, para ser mais fácil para vocês, vou passar isto a mês. Okay? Imaginemos que em junho. Okay? Eu sei que para junho, a minha ocupação neste momento para junho está em 18,37%. O ano passado, no mesmo dia, estava em 13,22%. Okay? Então, eu sei que estou 5,15% superior ao ano passado. E o ano passado, a minha ocupação em junho terminou em 71,48%. Então, é expectável para mim ter uma ocupação superior a 70%. Eu estou melhor que o ano passado, se estou um bocadinho melhor, provavelmente não vai ser muito melhor, porque também não é tão linear como acrescentar 5%, porque há sempre outras variáveis, mas provavelmente vou terminar com 72, 73, 74%.
Okay? A não ser que fosse por uma mudança de comportamento, exista menos last minute, mais last minute, mas em geral é expectável, por uma previsão, por lógica, é expectável que eu tenha mais de 70% de ocupação. Okay? Então, isto pode ser muito útil. Está novamente a daily. Depois, temos em baixo os mesmos gráficos para tudo, ok? Eu vou mostrar novamente Vou mostrar novamente aqui, vou pôr qualquer um. Okay? O exemplo, imaginem que eu quero usar este, mas não quero usar todos os coisas, só quero utilizar os apartamentos de 2 quartos, posso selecionar aqui, ou quero utilizar só um dos meus comp-sets. E aqui neste caso tenho, só quero os meus comp-sets com, que são professionalmente, ou seja, só quero meus, este foi um comp-set que criámos de exemplo. Os meus comp-sets para 2 quartos que são, que fazem parte de perfis que são empresas. Não quero comparar-me com quem tem 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, só quero perfis de Airbnb que têm mais de 15. Então nós criamos este perfil, Professionally Managed significa isso, e eu posso selecionar aqui e digo, quero-me comparar agora só com esses. Não quero comparar com tudo que existe, quero comparar só com esses e posso analisar como é que está o mercado, como é que estou eu, etc. Então, o mesmo, se querem limpar alguma coisa, vocês tiram, não é? Tudo isso, se querem limpar e ver. Mas podem ver tanto a ocupação, como tarifa média, como o RevPAR. Okay? E isto é muito, muito, muito importante. Eu sei que ao início são muitos gráficos, pode parecer complicado, mas depois se habituarem, responde a muitas perguntas, ok? Se depois precisam de ajuda, entrem em contato connosco, ao nosso suporte e nós ajudamos. Por último, já que estamos aqui não há nada novo, mas para quem não conhece, temos aqui as Booking Curves, que também é muito interessante porque mostra o comportamento das vossas reservas, tanto em receita, ocupação, ADR, RevPAR, ou seja, basicamente, quando é que eu estou a começar a vender, ok? E dá para ver todos os meses ou dá para comparar, por exemplo, imagina que eu quero comparar com o ano anterior, okay? Então eu quero comparar maio com o ano anterior, e eu consigo ver, só esperar que atualize, eu consigo ver que em maio do ano passado eu comecei de verdade a vender aqui 90, pronto, 90 dias antes já está a vender algo, mas 30 dias antes é que começou de verdade aqui a subir. Entre 60 a 30 começou de verdade a vender, não é? E aqui está um acumulado da receita que eu fui gerando e quando é que ela começou a subir. E eu vejo que este ano começou antes, não é? Vendi antes e até estava a vender a um ritmo bastante superior, mas nos últimos dias parou de vender. Então, se eu seguisse esta linha, seguramente eu ia ter um resultado melhor. Mas se eu não resolver este problema aqui, se eu não tentar entender o que é que se passa aqui, porque é que eu estou a parar de vender, eu até posso atingir agora esta linha e ter o mesmo resultado, ou até inferior com o ano anterior. Mas se a linha vinha superior, eu comecei a vender antes e mais quantidade. Aqui estagnou, pode ter sido por alguma opção minha, ou alguma má configuração, alguma decisão, o que seja, algum problema no mercado, mas também, então, mas é sempre um sinal de alerta, ok? Por exemplo, se vemos isto em receita, mas se vemos em ocupação, eu vejo que a ocupação está muito inferior, já está inferior ao ano anterior. Na mesma altura, começou melhor, mas aqui estagnou. O que é que significa eu ter a mesma receita ou mais com menos ocupação? Significa que os ADRs aqui foi uma loucura. Por exemplo, se vemos aqui o preço, eu consigo ver que o ano passado eu comecei a vender muito caro, este ano comecei a vender muito caro, por isso é que também tenho mais receita, não é? Vendi mais caro e por isso esta linha da receita está aqui em cima, porque a ocupação, se der em conta, não é tão diferente. Mas depois comecei a descer muito o preço. Comecei a descer, tive um comportamento um bocadinho diferente. O ano passado vendi mais económico antes, provavelmente fiz algumas promoções aqui, se calhar não deveria. Depois estabilizei, mas depois também não desci tão agressivo. Aqui comecei a vender melhor, mas depois desci muito agressivo. Né? E aqui depois parei de descer. Vamos ver como é que termina. Okay? Atenção, não estou dizendo que isto é uma boa tática, não é isso, só estou a interpretar os gráficos. Okay? Novamente, enviem tudo, a todas as perguntas que quiserem e depois nós vamos enviar a gravação deste vídeo. Okay? Eu vou só aos Market Dashboards só para confirmar que já carregou, para lhes mostrar o que é um concept. Okay? Eu vou abrir aqui um exemplo do Market Dashboard. Estes dados não estão atualizados, ok? Não olhem para estes dados como
Se alguém está neste mercado, não se preocupem, os dados não estão atualizados ao dia de hoje, já tem cerca de 2 ou 3 semanas. Neste caso é um exemplo no Porto, okay? No centro histórico. Mas o que importa aqui não são os dados, é a realização como set. Abaixo do mapa vocês vão ter esta tabela. Okay? Neste caso tem quase 5.000 propriedades, okay? Nesta tabela. Okay? Por isso tem 500 páginas. Aqui tem uma página de colunas onde podem adicionar várias colunas. Eu posso adicionar qual é o booking window, length of stay, qual é o listing type, se é professionally managed ou não, etc. Eu consigo adicionar várias destas colunas. Quantos quartos de banho tem, etc. Depois posso criar o meu concept. Vem que aqui tem create concepts e tem concepts aqui, ok? E eu, por exemplo, vou eliminar aqui alguns concepts. Vamos dizer aqui, eu não sei se estes concepts estão atualizados, então eu vou eliminar. Já eliminei alguns, só para não ficar muito pesado. E digamos que, por exemplo, eu aqui, vou novamente, desculpem, adicionar aqui, listing type, fashion. Okay. Digamos que eu aqui quero fazer um concept onde só esperar um momento. Okay. Imaginemos que eu quero fazer um concept só de 2 quartos. Ok? Vou filtrar aqui. Agora diminuiu para 86 páginas, são os 2 quartos que existem. Mas só quero superior a 4.6 de rating. Ok? Não quero inferior a isso. E que tenha mínimo 10 reviews. Ok? Já foi diminuindo mais um pouquinho. E que o preço médio seja superior a 100. Já diminuiu mais um pouco. E aqui até posso depois filtrar mais, não é? Mas eu não vou filtrar mais aqui, ok? Vou deixar assim. E agora digo assim, ok, eu quero selecionar. Agora quero organizá-los todos por número de reviews, por exemplo. E agora quero, ok, esta página eu quero selecionar. Peço desculpa que isto é uma conta de prova, alguém pode estar a utilizar também. Quero selecionar esta página. Podia selecionar tudo também, mas eu neste caso quero selecionar esta página e agora chegava aqui à quarta e dizia, não, mas eu aqui só quero esta e esta, ok? E dizia, tenho aqui 35. E isto é exemplo, ok? Não estou a dizer que devem fazer assim. É só um exemplo. E dizer, teste webinar, ok? E quero gerar este concept. Demora ser um bocadinho, um bocadinho. Vou abrir aqui, ir abrindo aqui o coisa, perguntas, ok? Espero que não tenha sido um problema na minha internet. Não sei se alguém me pode enviar um chat e confirmar que me estão a ouvir, porque... ok, sim, já voltou. Tive aqui um pequeno problema na conexão, por isso estava lento. Ok. Sim, houve aqui um break na minha conexão. Ok. Vou abrindo aqui. Ok. Então, o conceito, vocês vão ver que está aqui, ok? Deixa eu ver, teste webinar, ok? Se eu quisesse selecioná-lo aqui, podia selecionar e estes dados todos iam atualizar só com os dados desse conceito que eu selecionei. Então, eu posso ver aqui os resultados e um mapa, tudo vai atualizar só com aqueles que eu quero ver, ok? Com aquelas características que eu selecionei. E aqui eu depois também posso mostrar, mas aqui no Neighborhood Data, no Pacing Report, no Portfolio Analytics, eu vou conseguir ver esta informação.
Eu acho que a minha internet está... Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, houve aqui um problema na conexão e caiu a minha conexão. Vou novamente partilhar a tela, ok? Ok. Então, como eu estava a mostrar, nós criamos um concept, ok, de exemplo, aqui, e agora vou-lhes mostrar como é que poderiam depois utilizar esse concept no Neighborhood Data ou no Portfolio Analytics, se conseguir que a conexão fique estável. Ok, acho que sim, agora. Ok. Então, neste caso, em vez de neighborhoods, vou selecionar o Market Dashboard. Tínhamos o Porto Downtown, okay, que foi o exemplo. E aqui eu vou conseguir. Parece que ainda não carregou, como certo aqui. Peço desculpa que estou mesmo com alguns problemas na conexão. Ok. Então, eu poderia agora selecionar aqui o Porto Downtown e ver que eu poderia analisar tudo o que está no Airbnb, tudo o que está no VRBO, mas poderia ir por número de quartos, mas também posso ir aos concepts que eu criei. Neste caso foi o teste webinar, não é? E poderia aplicar. E agora, em vez de comparar com tudo o que está no mercado, vai só com toda a informação com com as 35 propriedades que eu selecionei. Okay? Agora, isto é a ocupação daquelas 35 propriedades com aquelas características. O que é muito diferente do mercado, porque vocês viram que no mercado havia aqui dias que ia aos 60 e tal, 70 e tal, mas nunca aos 90 e alguma coisa. Estas propriedades com aquelas características, há aqui dias que chegam aos 97% da ocupação. Okay? Neste caso, são 35, que é uma amostra do que estamos a analisar. Okay? E aqui posso ver como é que foi os dados do último ano, ou seja, posso ver, ok, eu quero ver como é que foi o último ano. Então, o último ano, nas mesmas datas, também estava muito forte, ok? E acabou com ocupações bastante altas aqui. Janeiro, parece que nesta altura é temporada baixa, aqui uma ocupação muito alta durante o ano. Okay? Então, eu posso ver daqueles concorrentes específicos que eu quero. Okay? O mesmo, se vão ver no mapa, vai estar aquelas propriedades, ok? E vão poder abrir, se quiserem, ver quem é, etc. Neste caso, não aparece aqui, porque as minhas propriedades, por isso é que não sai, mas se vocês selecionarem a vossa zona, vai sair aqui no mapa. Okay? Neste caso, apesar da minha propriedade estar em Madrid, está a comparar com propriedades aqui, não é? No Porto. Então não dá para comparar. Okay? No Portfólio de Análise funciona exatamente da mesma forma. Vocês conseguem ir e selecionar o concept para analisar tudo o que vocês quiserem com aquelas propriedades. Okay? Eu vou dar, porque já está a acabar o nosso tempo, vou dar agora um pouco de tempo às perguntas. Deixem-me só um segundo. E deixar aqui também o nosso e-mail, se vocês têm alguma pergunta. Então, antes de mais, também quero agradecer a toda a gente que ficou até ao final do webinar. Eu sei que é um webinar um pouco longo. Quanto às perguntas, então, deixem-me, eu vou só abrir aqui. Desculpem.
Uma das perguntas que vejo aqui é se... deixem ver se eu entendo bem a pergunta. Ok. É possível termos alguma informação extra do Spacing Graphs? É possível, é possível. Nós estamos a fazer webinars onde falamos do Portfolio Analytics e tanto das Booking Curves como do Spacing Graphs. Se alguém quiser informação extra, se não entendem como utilizar, como ver os dados, como analisar, por favor, entrem, se podem enviar um e-mail a suporte@pricehouse.co, pode ser em português, dizer queria ter mais informação, não entendo bem a Portfolio Analytics ou o Spacing Graph, quero ter mais informação ou algum tipo de artigo de ajuda, ou algum vídeo, ou algum training, etc. Por favor, entrem em contato e nós enviamos, ok? O sistema ainda não está em português, mas já estamos a traduzir, ok? Eu espero que nos próximos 1 ou 2 meses que num destes webinars uma das novidades seja que está em português. E eu acho que sim, acho que brevemente vai ser uma das novidades. Mas qualquer coisa enviem, por favor, a suporte@pricehouse.co, ok? Porque suporte sim já temos em português, por isso alguém pode responder em português. Não temos 24 horas em português, temos 24 horas em inglês, mas em português, em horário laboral, já temos. Okay, eu espero que tenha respondido à pergunta. A outra pergunta é, ok, no Hotel Data, se eu não tenho concorrentes diretos com hotéis, porque é que é útil para mim? Eu acho que é sempre útil entender como é que está, se os hotéis, que normalmente têm estratégias, em muitas coisas até são mais antiquados não é, que este setor, mas em termos de análise de mercado, pronto, normalmente têm mais capacidade de análise. Eu acho que é sempre bom entender se estão a subir, a descer, se a temporada se ajusta um pouco à vossa. É sempre interessante, mesmo que não sejam os vossos concorrentes diretos, não copiem o preço, não copiem a estratégia, mas é bom entender como é que eles estão como é que eles sobem ou descem preço, etc. Só para ter uma ideia de como funciona o mercado. Em caso que vocês concorram com hotéis pelo tipo de hóspede, pelo tipo de propriedade, pelo tamanho da propriedade, etc., aí torna-se muito útil. E se no vosso mercado Booking é importante, atenção, não quer dizer que tenha só hotéis lá, ok? Também tem apartamentos. E se no vosso mercado os dados da Booking é importante, eu recomendaria testarem, ok? Ok. Temos outra pergunta sobre o Spacing Graph. Se eu acho que é mais importante os KPIs ou o Spacing Graph. Eu acho que são os dois importantes. Os KPIs, eu utilizaria os KPIs para entender o que é que tenho, na hotelaria diz on the books, não é nos livros, ou seja, o que é que eu já tenho, o que é que tive e o que é que já tenho confirmado, reservado, tal, o length of stay, quando é que estão a reservar, etc. Utilizaria no Portfolio Analytics, essa parte para isso. Mas eu acho que os Spacing Graphs são muito importantes para entender como é que se está a comportar o mercado. Ou seja, estou melhor, estou pior, tenho que subir subir em termos de resultados, descer, a minha estratégia está a funcionar ou não. Eu acho que a outra parte dá para analisar mais o histórico e o que é que já tenho confirmado para determinado mês, mas o Pacing Graph e as curvas das reservas permitem entender como é que está o comportamento no tempo. Ou seja, digamos, no fundo, pacing significa ritmo. É mais para entender se eu vou a um bom ritmo comparado ao mercado ou comparado aos meus próprios resultados do ano anterior. E este ritmo é muito importante, porque entender se o nosso ritmo é superior e consistente, nós vamos ter melhores resultados. Se o nosso ritmo é inconsistente, temos uns momentos que estamos muito melhor e outros momentos que caímos, digamos que o nível de risco aumenta. Pensem nisto como nível de risco. Se temos um ritmo consistente, o nível de risco é baixo. Se temos um ritmo que está sempre por baixo, então é certeza absoluta que vamos ter pior resultado. Se temos um pacing muito irregular, há momentos que estamos muito melhores que o mercado, mas outros estamos muito piores. E isso, o melhor é fazer uma análise se há alguma coisa que está a provocar isto. Okay? É uma chamada de atenção. Como é óbvio, quando comparamos o mesmo dia com o mesmo dia do ano anterior, há que ver se vão analisar um dia específico. Pode acontecer que um dia específico esteja muito pior ou muito melhor, porque o ano passado, o dia 15 podia ser um sábado e este ano é um domingo e é pior. Mas nunca analisem um dia específico, analisem, a não ser que seja o dia 31 de dezembro, pronto, aí podem, não é? Ano novo, aí podem analisar um dia específico. Mas se não analisem um período, não é? Analisem em geral, não se foquem só num dia, a não ser que seja um dia muito especial. Mas eu acho que é importante habituarem-se a usar o pacing para entender o nível de risco
que está o vosso negócio. O vosso negócio, a vossa operação, não é? Eu vou dar mais um minuto para ver se há alguma pergunta mais. Eu peço desculpa, eu espero que tenha respondido a tudo o que estavam à espera. Se se lembram de algo mais, por favor enviem. Importante, nós estamos abertos a qualquer ajuda que precisem, a qualquer pergunta, a ajudar com o onboarding, enviar toda a informação. Por favor, qualquer coisa, podem escrever no nosso site, no chat, mas se enviarem um e-mail a support@priceoff.co, não .com.co, a nossa equipa de suporte trabalha 24 horas, vai responder o mais rápido possível, ok? Muito obrigado a todos. Espero que tenham muito bons resultados e que passem uma excelente semana e fim de semana. Muito obrigado.